Vamos lá? Vamos sim, Daniel. Então vamos. Boa noite para todo mundo. Quer puxar a oração para a gente, Angélica? Quero. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Começar a nossa oração com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero entregar esse nosso encontro de hoje, nossa partilha, sobre mais os sacramentos que Deus nos deixou, eu vejo como presentes da graça divina na nossa vida. Entregar as famílias de vocês, pedir para Nossa Senhora passar à frente, ir acalmando o nosso coração, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa partilha de hoje, as nossas trocas de conhecimento, que a gente deixe toda a preocupação de lado nesse momento, a correria do dia a dia, que o Espírito Santo adentre o nosso coração, para que o que for plantado, semeado, possa germinar, frutificar na nossa vida, nos trazendo muita paz, muita serenidade e discernimento do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos utilize como instrumento do amor de Deus com vocês e vocês conosco, que a gente aprende muito com vocês também. São Miguel Arcanjo, defendei-nos nesse combate, nos protege e rogue por todos nós. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Vou começar já pedindo desculpa porque a semana foi um pouquinho confusa. Eu não consegui fazer a preparação do jeito mais exato que eu queria, sim, mas com a graça do Espírito Santo a gente vai conseguir também fazer bem feito, se Deus quiser. Então, a gente veio, nos últimos 2 encontros, nós falamos sobre os sacramentos de iniciação, né, da fé. O batismo, o crisma e a Eucaristia. E agora chegou a vez de outros 2 sacramentos, que são os sacramentos de cura. O sacramento da confissão ou da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Mas, em especial para o sacramento da confissão, nós entendemos que era um pouquinho abstrato, talvez, falarmos muito do sacramento da confissão propriamente dito, antes de entrarmos em algumas realidades teológicas e doutrinárias que são pré-requisitos essenciais para a gente entender a necessidade do sacramento da confissão. Então, nós resolvemos dividir os encontros dos sacramentos de cura em 2. Não um para cada sacramento, mas um para essas realidades que eu estou falando e um segundo para os sacramentos propriamente ditos. Então, na semana que vem, nós vamos falar exatamente dos sacramentos da confissão e do sacramento da unção dos enfermos. Mas hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre céu, inferno e purgatório. E depois nós vamos falar sobre pecado. Ok? Eu estou acompanhando com minha tela dividida aqui, eu não estou vendo o que vocês forem colocando por escrito, mas aí eu peço aí para os meus colegas, se forem o caso, interromperem e podem interromper à vontade, não tem problema não, acho que o conteúdo hoje está tranquilo em tamanho e a gente vai tocando aí como der, tá bom?
Vamos lá. Então eu vou começar falando para vocês sobre o céu, o purgatório e o inferno, porque, na verdade, toda a nossa fé, várias das coisas sobre as quais que a gente fala, elas estão intimamente ligadas à existência do céu, do purgatório e do inferno. Cada vez que a gente fala que Jesus nos salvou, ok, Jesus nos salvou do quê, exatamente? Né? Jesus nos salvou do inferno, exatamente. Num, toda a fé católica, ela é muito única, ela tem uma unidade muito grande uma coisa com a outra. Se você tira qualquer peça, é como se fosse aquelas torres de copo, sabe? Se você tira qualquer das peças, tudo cai. Uma coisa não faz sentido sem a outra. Então, uma moda recente, por exemplo, de tentar relativizar a existência do inferno, isso acaba até com a obra de amor gigantesca e de salvação de Jesus, porque do que Jesus veio nos salvar? Veio nos salvar do inferno, tá? Então vamos entender direitinho o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório. Que é chamada a doutrina escatológica da igreja, a doutrina dos últimos dias, a doutrina do sobrenatural, daquilo que vem depois da vida terrena. Então tudo começa com a criação de Deus, porque a gente até viu isso bastante fundo quando a gente falou do sexto mandamento, naquele encontro sobre a castidade. A gente falou sobre o porquê e para que Deus nos criou. Deus nos criou por amor, porque Deus é o próprio amor, e por ser amor, ele sabia que ele era o supremo bem, a suprema verdade, a suprema beleza, e ele, por amor, ele quis compartilhar essa existência do amor. E quando ele nos cria por amor, ele nos cria para que a gente possa participar desse amor, que é ele. E para participar desse amor, ele nos cria para que a gente possa amá-lo. Ok? E tendo em vista a existência do inferno após o pecado original, a gente chega lá já já, mas tendo em vista isso, considerando que o inferno é a condenação, Deus quer que a gente não vá para o inferno. Ou seja, se a gente não vai ser condenado, a gente vai ser salvo. Pelo próprio sacrifício de Jesus, pelo próprio sangue de Jesus derramado na cruz, seremos salvos da condenação ao inferno. E o que é ser salvo? Ser salvo é ir para o céu. Ele quer que a gente participe dessa vida divina do próprio Deus, desse amor, dessa relação de amor. A essa participação na relação de amor nós chamamos céu. Mas nós vamos entrar mais especificamente nas realidades do céu já já. Eu vou começar falando sobre o que é o inferno. Tá? Embora Deus tenha esse desejo de que a gente seja salvo, ele não nos fez com a obrigação de ser salvo. E isso muitas vezes dá um nó na nossa cabeça assim, tá? Deus fez a gente por amor, ele nos ama profundamente, nos ama infinitamente. Então, como que eu posso ser condenado ao inferno se ele quer que eu seja salvo, se ele me ama e quer que eu participe da vida divina, e ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele pode tudo, por que ele não me coloca então no céu e pronto e acabou? Tá? Agora, raciocínio o seguinte, exatamente porque Deus nos ama profundamente, ele nos fez criaturas livres. Porque não existe amor sem liberdade. Esses dias aqui no almoço, minha filha me veio e conhece. A minha mais velha, ela tem 10 anos. E ela me perguntou, pai, mas se Deus faz a gente tão... Se Deus ama a gente tanto e o certo é que a gente não peque, por que a gente pode pecar? Né? A gente vai chegar no pecado aqui já já na aula, mas a pergunta dela basicamente é essa. Por que ele não nos impediu de errar, não nos impediu de ir para o inferno? A questão é que a chave de tudo é o amor. E se Deus nos ama, e quer que a gente o ame de volta, a gente tem que ser livre.
Porque basta você usar por analogia para entender, se alguém chegar para você, te apontar um revólver e falar, me ame, você é capaz de amar essa pessoa? Não, claro que não. Porque o amor pressupõe liberdade. Não existe amor se eu for obrigado a amar. Né? O amor ele é um ato livre. Então, exatamente por isso, Deus nos fez criaturas livres. Sendo livres, nós somos capazes de amá-lo, porque o amor pressupõe a liberdade, mas sendo livre, sendo capaz de amar, a gente também é capaz de não amar, porque isso é a liberdade. A gente escolhe amar ou não amar. E com a liberdade nós somos capazes de nos opor, de nos opormos a Deus, de dizer não a Deus, de escolher não seguir os caminhos do Senhor. Se eu não fosse capaz de dizer não a Deus, eu não era uma criatura livre, eu seria um robô que simplesmente segue o que me mandaram fazer. Eu não era um ser humano racional, imagem e semelhança de Deus, livre para amar e para não amar. Todo mundo que é livre para uma coisa é livre para não aquela mesma coisa, senão não existe liberdade. Tá? Porque a modinha hoje é muito assim, porque Deus é misericórdia infinita, é amor infinito. Então ninguém vai para o inferno. O inferno não existe. Ou se existe, está vazio. Isso é um papo muito comum na modernidade. O que a gente tem que entender é que o inferno existe sim, só que o inferno existir não é por falta de amor de Deus para conosco. O inferno existe por falta de amor de nós para com Deus. Deus nos ama incondicionalmente, infinitamente, e nos dá a oportunidade de amá-lo de volta. Se a gente não ama a Deus, é porque a gente disse não e escolheu não amar a Deus. Então Deus não criou o inferno. Tudo que Deus criou, como a gente viu também no encontro do sexto mandamento, tudo que Deus criou é muito bom. É bom, é belo e é verdadeiro, é pleno. Só que, com o pecado no mundo, com a inclinação do homem para o erro, e até mesmo com essa liberdade, nós somos capazes de deturpar o plenamente bom, o plenamente belo, o plenamente verdadeiro. O inferno, então, ele é a ausência de Deus. É uma oposição à graça de Deus. Tá? No inferno, o que existe é um tormento eterno por sabermos que estamos afastados dessa graça de Deus. Deus proporcionou em vida que nós disséssemos, ele se revelou, se mostrou, porque para a gente o amar, porque é impossível amar aquilo que não se conhece, mas conhecendo a Deus nós somos convidados a dizer sim para ele, mas se em vida nós dizemos não para ele, o momento da nossa morte é o momento em que, naquela condição em que a gente estava, a gente vai viver a vida eterna. Se o momento da nossa morte é um momento em que a gente, com a nossa vida, dizíamos não a Deus, nós dissemos não a Deus e com isso a gente está afastado de Deus eternamente. E esse afastamento de Deus eternamente é chamado de inferno, é a ausência completa de Deus, é a ausência completa do bem. É o mal pleno, que é totalmente afastado de Deus. Então, até mesmo por uma questão lógica, como a gente expôs aqui, essa questão de ser livre para amar, o inferno existe. Porque se ele não existisse, significaria que ninguém é capaz de não amar a Deus, de resistir a Deus. Exatamente porque ele nos ama é que nós somos capazes. O mal é essa capacidade de dizer não a Deus. Tá bom? Então, quem é condenado ao inferno não é condenado ao inferno, porque fica essa coisa, condenar, Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém ao inferno. Deus abriu seus caminhos e falou, vem. Ele simplesmente não te amarra e não te obriga a vir. Quem vai para o inferno foi não porque Deus condenou, mas porque optou em vida por dizer não a Deus. É uma opção sutil. Não é uma pergunta que você, quando morre, alguém te pergunta, você quer ir para o inferno ou para o céu? Não. Em vida, de acordo com o grau de oportunidade de revelação que você teve, você pode dizer sim ou não para Deus. Vocês estão tendo um grau de revelação e oportunidade muito maior.
Porque vocês estão sob a revelação guardada pela Igreja Católica, a única fundada pelo próprio Deus. Essa é a verdade revelada por Deus. Cabe a cada um dizer sim ou não. Dizendo sim para essa verdade, você vai se aproximando de Deus. Dizendo não para essa verdade, você vai se afastando. E existem caminhos para se reconciliar, como nós vamos ver nos sacramentos aqui de cura. Mas, se por fim você não se reconciliar com Deus em vida, você optou pelo não, e quem te condenou ao inferno foi você mesmo, com a sua conduta e com a sua opção em vida, tá? Para piorar um pouquinho a situação, através do pecado original de Adão e Eva, o homem já nasce com uma inclinação a dizer esse não para Deus. O pecado original é mais ou menos isso, né? Uma inclinação, uma tendência de resistir a Deus. Isso é quando a gente fala que o homem já nasce com todos os homens. Ah, mas Adão e Eva pecaram e por que eu tenho o pecado original? Porque é uma herança dos pais primeiros de toda a humanidade, desse pecado que deu origem a essa inclinação do egoísmo, de resistir ao bem, de querer me satisfazer e não seguir os caminhos que são difíceis. Os caminhos de Deus são difíceis, mas são os caminhos da correção, né? E a prova, até bíblica, de que isso é realmente muito difícil de seguir os caminhos mais corretos e que a tendência do homem é sempre seguir, não o totalmente errado, mas a tendência natural, no primeiro momento, é ser um pouco egoísta, é uma autossatisfação, é uma inclinação para fazer um ato de resistência, um ato de dizer não a Deus. É o próprio Jesus quem fala no Evangelho. Ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Ou seja, são muitos os que entram pelo caminho da perdição. E a porta que permite o caminho para Deus, ela é estreita. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Ou seja, é bem difícil chegar no ponto do caminho de Deus, por causa dessa inclinação ao pecado que nos foi deixada por Adão e Eva. Tá bom? Tá ok a parte aí de o que é o inferno? Ficou claro? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do inferno, essa é a hora. Vou seguindo. Se surgir depois, me falem ao final, ok? Então, beleza. Vimos que o inferno é esse dizer não a Deus. Vimos que o inferno é essa ausência do bem. Se o inferno é isso, o que é o céu? Lá no comecinho a gente viu que Deus nos fez por amor, para amá-lo, participar dessa relação de amor do próprio Deus, participar da sua existência divina, e a isso chamamos céu. Correto? O céu é o motivo para o qual nós fomos criados, né? O céu é a notícia boa, depois dessa notícia ruim do inferno, que nós mesmos nos condenamos e que a nossa tendência é ir para lá. A gente já nasce meio que condenado, porque a gente nasce com o pecado original. O batismo, como a gente viu lá nos primeiros sacramentos, que é a nossa primeira salvação ali desse pecado original, dessa condenação relativa ao pecado original. E a notícia boa, então, é que apesar de sermos totalmente inclinados para o pecado, é que alguém muito mais poderoso do que nós quer que sejamos salvos. Deus quer que a gente vá para junto dele, para o céu. E se a nossa natureza é de inclinação ao pecado e tende a nos levar para o inferno, Deus, muito mais poderoso, nos dá os meios, nos dá a sua graça, nos dá os seus dons para que a gente consiga vencer essa luta. Ele se revela, ele nos dá o caminho, nos mostra o caminho para seguirmos rumo ao céu. Tá? E seguirmos não só com a nossa própria força, porque Deus é tão misericordioso e tão onisciente das nossas limitações
que ele nos mostra o caminho e ele dá também as forças para isso, através da graça do Espírito Santo, que a gente adquire desde o sacramento do batismo, a gente amadurece com o sacramento da crisma, e nós conseguimos também as graças atuais de cada dia, rezando para o Espírito Santo, pedindo essa inspiração do Espírito Santo. Ele nos dá isso através da morte de Jesus, que nos salva na cruz, e se deixa como pão da vida também para fortalecer, através do sacramento da Eucaristia, que quanto mais frequente, mais nos transforma espiritualmente, mais conforma a nossa alma de Jesus, né? E também através do anúncio do Evangelho, que ali está todo o caminho, a verdade e a vida, né? O próprio Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Em todo o anúncio do Evangelho, ele revela esse caminho, ele nos dá as suas forças, seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, e nos derrama a graça do Espírito Santo, porque sozinhos seríamos incapazes de seguir esse caminho difícil para podermos atravessar a porta estreita. O que acontece na participação do céu é o seguinte: quando todos nós, na verdade, tudo que vive é uma junção de material e imaterial, de corpo e alma, né? De natural e sobrenatural. No céu, no primeiro momento em que nós vamos, antes do juízo final, a alma se separa do corpo. O que morre é o corpo e a alma caminha para a vida eterna. E ela, a alma, ela é admitida na presença de Deus. E a partir do momento em que nós somos admitidos na presença de Deus, a gente já goza de uma felicidade eterna. Essa felicidade eterna é exatamente o fato de estar na presença de Deus, porque a partir daquele momento nós podemos ver Deus face a face. Né? Também no Evangelho de São Mateus, eu gosto muito do Evangelho de São Mateus, eu tenho um carinho muito especial por ele, assim. Então acaba que a maioria das minhas citações evangélicas caem para lá. No Sermão da Montanha, Mateus nos conta que Jesus falou, bem-aventurados, bem-aventurados significa felizes, santos, santificados, alcançaram o seu objetivo em vida. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, aqueles que conseguiram manter o seu coração livre dos pecados graves, ou limpos, livres ou limpos, né? Porque eles verão a Deus. Então, no céu nós vamos ver Deus face a face. É o momento em que a gente vai conseguir completar esse entendimento que a gente tanto busca de Deus, né? É ali que a gente participa da felicidade eterna. Só ali que a gente vai alcançar uma felicidade real, perfeita, verdadeira, infinita, concreta. Algumas vezes eu gosto muito de usar esse ensinamento de que Deus fez no próprio ato de criação, na sua infinita sabedoria, Deus fez o homem com 3 impulsos, que são ânsias pela sua própria sobrevivência, né? Em graus diferentes. E essas ânsias, esses impulsos, são as ferramentas que Deus deu ao homem para que ele sobreviva nos 3 níveis em que ele precisa sobreviver. O primeiro deles é a fome, e a sede também, né? Em união com a fome. A fome é o quê? A fome é uma ânsia do homem para adquirir energia e para a sua sobrevivência individual. Para que meu corpo sobreviva, eu preciso comer. No segundo patamar, Deus nos deu o desejo sexual, que é uma ânsia também do ser humano pela sobrevivência da espécie. O ser humano precisa realizar o ato sexual para que possa se reproduzir, para que vida brote e a espécie se perpetue na terra que Deus fez para o homem. E num terceiro nível, muito mais elevado, e na verdade esse é o fim último da alma do homem, o homem anseia ser feliz. E esse talvez seja o mais abstrato desses anseios, né? Muitas vezes a gente até deturpa ele muito, porque todo mundo quer ser feliz, mas o que é a felicidade?
O mundo moderno, ele já deturpou, já desordenou completamente o conceito de ser feliz, e o homem tende muito a muitas vezes pensar, a buscar a felicidade nas criaturas, nas coisas que deveriam ser meros meios para se alcançar a felicidade suprema. Porque essa ânsia mais elevada, que é a ânsia da própria alma, né? Não é a ânsia do corpo, nem um instinto de sobrevivência de espécie, essa é a ânsia da sua alma, ela é o impulso para a sobrevivência da sua própria alma. Nem a do corpo, nem a da espécie, mas a da alma. Por quê? Porque a felicidade verdadeira, a felicidade eterna, ela não vai ser alcançada nesse mundo natural, material, corpóreo, nas criaturas. Ela não vai ser alcançada através do sexo, ela não vai ser alcançada através das drogas, ela não vai ser alcançada através de bons momentos com os amigos, ela não vai ser alcançada na sua família, por mais virtuosa, nobre, honrada que seja a sua vida profissional, pessoal, familiar, a felicidade plena, verdadeira e eterna não vai ser alcançada aí. Todas essas coisas são meramente instrumentos e ferramentas para que possamos alcançar ao final a felicidade plena, verdadeira e eterna. Porque isso só vai ser alcançado no momento em que a sua alma for incorporada ao céu. Porque felicidade verdadeira e eterna é participar de Deus, é ver Deus face a face. Esse é o motivo para que nós fomos criados. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para sobreviver o máximo possível nessa terra, e por isso nos deu a fome, a sede e todos os instintos de sobrevivência. Deus nos criou para que nos reproduzíssemos, multiplicarmos-nos através de toda a terra e que possamos esticar ao máximo a espécie humana no tempo terreno. E Deus nos criou principalmente para sermos felizes em Deus, para amá-lo de volta e participar de seu eterno amor. Então, ele nos deu esse desejo, esse impulso de ser feliz, de buscar a felicidade. O problema todo é quando o homem deturpa o que é a felicidade e acha que vai ser feliz tendo muito dinheiro, e acha que vai ser feliz quando constituir uma família bacana, e acha que vai ser feliz quando arrumar uma profissão legal, e acha que vai ser feliz usando drogas, e acha que vai ser feliz na farra, e acha que vai ser feliz se viajar o mundo inteiro. Não, ele vai ser feliz quando alcançar a Deus. Nada, nenhuma das criaturas em si são problemas em si, enquanto o homem usá-las em vistas à felicidade eterna. A partir do momento que o homem passa a usá-las buscando a felicidade nelas, existe uma deturpação e uma desordem, e a felicidade cai, porque não vai achar. Santo Agostinho tem uma frase que eu acho das mais bonitas de todo o nosso repertório de frases de santos, que é essa que está aí no slide, no finalzinho. É ele falando para Deus: Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É exatamente isso. Nós temos uma inquietude. A gente busca ser feliz em todos os lugares, em todas as criaturas. O homem está constantemente inquieto até que encontra Deus. A gente só começa a repousar quando a gente entende que a nossa felicidade está em Deus. Na verdade, é até um paradoxo. A gente só começa a ser feliz quando a gente entende que a gente não vai ser feliz aqui. Porque nesse momento vem a paz. E os olhos mudam de nível. A gente começa a enxergar onde está a felicidade de verdade. E com isso a gente se desapega desse desespero de ser feliz aqui nesse mundo, de ser a felicidade plena, e a gente começa a ter um grau de felicidade celeste nesse mundo. Que a gente repousa, e a virtude da esperança já nos faz esperar em paz pelo momento da felicidade. Né? Então, no fundo, esse desejo, essa inquietude, essa busca, essa ânsia, esse impulso, assim como a fome, assim como o desejo sexual, não passa
da nossa necessidade, do nosso desejo por Deus. É a nossa alma em busca do repouso eterno, em busca da sobrevivência dela mesma. A fome é o nosso corpo em busca de sua sobrevivência. O desejo sexual é o instinto próprio da espécie em busca de sua sobrevivência. A vontade de ser feliz é a alma em busca de sua sobrevivência, ao final, eterna, em Deus. Tá? Agora, para conseguir alcançar isso, esse desejo tem que ser vivido de forma ordenada. Não adianta você pegar a sua fome e deturpá-la por completo, comer igual um maluco e só comer coisas insalubres, ou comer e vomitar, porque você não vai fazer, o seu corpo vai adoecer com esse comportamento. Não adianta fazer um sexo desregrado, igual um maluco, e deixar a humanidade sem uma estrutura familiar, ou não procriar, porque a espécie não vai se perpetuar. Também não adianta buscar a felicidade nas coisas que não vão te dar felicidade. Buscar realizações nas coisas que não vão te levar a Deus, ou buscar nas coisas que deveriam te levar a Deus, mas do jeito errado, e achar que elas são um fim em si mesmo, não vão te levar à felicidade eterna. Tá? Esse desejo tem que ser vivido de forma ordenada, de acordo com aquilo para o qual ele foi criado. Qualquer coisa diferente disso é um afastamento da ordem, é um afastamento do bem, da verdade do bem. A gente come para se nutrir. Prazer não pode ser fim último do ato de comer. A nutrição é. Né? É muito fácil perceber que quem come e vomita tem um distúrbio. O mesmo vale para o sexo, só não é tão fácil de perceber. Mas o fim último do sexo é gerar vida. Quem faz sexo pelo mero prazer, prazer é lícito, como vimos, lícito, desejável, deve acontecer, mas se o único objetivo, ou o principal objetivo foi esse, existe uma deturpação do ato. Do mesmo jeito, a nossa busca pela felicidade tem que ser sempre com vistas ao fim último, ao nosso destino final, Deus. Tá bom? Então, fazendo uma oposição aqui, céu e inferno. É uma oposição clara entre salvação eterna e perdição eterna. Ok? O caminho, e como eu disse ali no começo, o caminho para a salvação ou para a perdição é um caminho em vida. O que decide se a gente vai ser salvo ou se a gente vai se perder é em vida. Como eu disse, Deus não condena ninguém ao inferno. Em vida, com as nossas escolhas, com a nossa conduta, com o nosso sim ou não a Deus, não verbal, mas em conduta, a gente escolhe se a gente vai ser salvo ou se a gente vai se perder eternamente. Tá? Muita gente, eu escuto muito isso, gente muito próxima, gente da minha família, fala, não, mas isso aí, quando eu morrer, eu me vejo com Deus. Não. Quando você morrer, já foi. Você não vai se ver com Deus quando você morrer. Você vai se ver com Deus aqui. Deus veio, se encarnou, deixou uma igreja, deixou os instrumentos para você se ver com Deus aqui. O sacramento da confissão é um deles. Tá? Mas ele deixou uma vida que essa vida é o seu sim ou não para Deus. Seja com seus acertos, com seus erros e com os instrumentos para corrigir os seus erros. Deus é misericordioso e deixou esses instrumentos. Mas no momento em que você morrer, a sua escolha está feita. Tá? Salvação ou perdição. Só tem essas duas. O caminho que ele deixou para a gente optar foi essa vida. E o que define se eu me salvei ou se eu me perdi? É uma balança? Eu fiz mais bem do que mal? Não. Isso aí é um pensamento bastante relativista, bastante de sincretismo, tem uma certa influência do espiritismo. O raciocínio é o seguinte: uma pessoa, fazendo uma analogia com um julgamento, um cara foi lá e deu um tiro na cabeça de um rival, de um desafeto.
E aí ele vai ao julgamento. Por que você matou ele? Não, porque eu não gostava dele. Não, mas o que... Não, só não gostava. Tem algum motivo? Não, a gente não se dava bem, cansei, ele me encheu o saco demais, tirei a arma e dei um tiro na cabeça dele. Ah, não, então você está condenado. Não, mas espera aí, olha só. Eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma instituição beneficente, eu ajudo muitos pobres, todo dia eu faço isso. E o cara faz uma lista monstruosa que mostra que ele é praticamente a Madre Teresa de Calcutá. Mas ele não gostava de um cara e deu um tiro na cabeça dele. Ele vai ser condenado à prisão grande? Vai. Funciona mais ou menos da mesma maneira. Não é uma questão de balança. É uma questão de você estava totalmente entregue a Deus, você queria dizer sim a Deus, mas ou você prefere os seus egoísmos, os seus pecados a Deus. O que vai te condenar com a sua vida é o que a gente chama de pecado mortal. A gente vai ver já já os tipos de pecado. Isso, algumas vezes, principalmente no mundo relativista, isso parece um pouquinho duro demais, né? Mas é o próprio Jesus quem nos fala isso. Tem uma passagem, também em Mateus, na verdade está na maioria dos evangelhos, mas em Mateus 19, é a chamada passagem do jovem rico. Um jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ou seja, para ir para o céu, para ser salvo. Né? Ele só quer saber como é que ele faz para ser salvo. E Jesus respondeu: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Então vamos fazer uma pausa aqui. Jesus, o próprio Deus, encarnado, o que ele fala? Quer entrar na vida eterna? Quer ser salvo? Observa os mandamentos. A gente teve os encontros dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Os 10 mandamentos. Quer ser salvo? Observa os 10. Então, o que te faz não ser salvo? Se para ser salvo você tem que observar os 10 mandamentos, o que te faz não ser salvo? Ou seja, o que te condena ao inferno? Não observar os 10 mandamentos. Algum deles. Tá? Isso é um pecado mortal. Eu vou entrar direitinho daqui a pouquinho nas condições para que o pecado seja mortal, mas seco, o que é um pecado mortal e que vai te condenar ao inferno? Os 10. Desobedeceu um, condenado. Tá? E aí o jovem perguntou, quais? Jesus respondeu, não matar, não cometer adultério, não furtar, não fazer falso testemunho, honrar teu pai e mãe, amar teu próximo como a ti mesmo. Ele listou mais ou menos ali o que todo mundo sabia. Não precisava, ele deixou muito claro, ele não precisava repetir os 10 mandamentos, que era a lei dos judeus, né? E o jovem respondeu para ele, tenho observado tudo isso desde a minha infância, que me falta ainda? E aí respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Dessa passagem, a gente entende que existem 2 graus de salvação. Existe uma salvação que basta cumprir os mandamentos para ser salvo. E existe uma salvação perfeita, que vai além de cumprir os mandamentos. É se desapegar de tudo. Se desapegar, quando Jesus fala em desapegar dos seus bens, São Francisco, por exemplo, leva isso a um sentido literal, mas Jesus não ensinava tudo em sentido literal. O desapego dos bens é o desapego de si mesmo. Vai além dos seus mandamentos, se esvazia de si. Esse é um segundo grau de salvação e nós vamos ver. Mas a salvação é salvação, e pronto. Ela simplesmente tem, digamos, salas ou câmaras diferentes e temporais, uma delas temporal. Vamos chegar lá.
Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte: o pecado mortal contra os mandamentos nos condena. Tá bom? Se no instante da morte a pessoa possuir um pecado mortal não confessado, isso é igual a uma condenação. É duro, mas é a verdade revelada pelo próprio Jesus. Tá? Por que isso? Por que isso acontece? Não é por falta de amor, como a gente já disse, não é Deus muito duro, não é Deus que fala assim, me desobedeceu aqui, não se junta comigo, está condenado ao inferno. A questão, a chave de leitura é sempre o amor. Deus nos ama tanto que nos fez livres para não amá-lo, tá? Para não querê-lo. E ele se revelou para ser conhecido e amado. E deixou muito claro, inclusive ele mesmo, encarnado em pessoa, deixou muito claro nessa passagem do jovem rico. Quer ser salvo? Observa os mandamentos. E na verdade, assim como a gente vê em Adão e Eva, a questão da maçã, do fruto, né? Não é nem a maçã foi acabou que na tradição a gente chama de maçã, mas na verdade é o fruto proibido. Deus deu todos os dons e fez algumas pequenas restrições. E como a gente viu nos encontros de mandamento, essas restrições, na verdade, elas não são negativas, elas são positivas. É Deus te balizando para te mostrar qual é o caminho. Né? Isso, eu acho que a gente deixou isso bem claro nos encontros dos mandamentos. A gente tende a achar que os mandamentos são uma sucessão de nãos. Na verdade, os mandamentos eles são como se fossem guarda-reios na estrada. São uma série de balizas te mostrando, não passa daqui não. Só que a estrada, ela te dá gamas mil para se caminhar, desde que não saia dos caminhos de Deus. Isso são os mandamentos. Mas se você opta, sabendo dos mandamentos, você opta, não, mesmo assim eu quero ir fora da estrada, aí é com você. E o que acontece? Deus, ele é o sumo bem. Deus, como a gente viu, Deus, ele contém toda a perfeição, ele é absolutamente livre de qualquer imperfeição, absolutamente livre de qualquer mancha, de qualquer mini grau de mal ou de mentira, porque na verdade o mal e a mentira nada mais são do que a ausência do bem, a ausência da verdade, né? Então, por ser o completo e sumo bem, e não admitir em si nenhum pequeno grau de sujeira, de mancha, de imperfeição, para participar dessa natureza divina, para que possamos nos aderir a essa natureza divina ao final da vida, né? Quando vamos para o céu, quando nossa alma se liberta e vai para o céu, essa alma tem que estar num estado de perfeição. Porque se essa alma tiver uma mini mancha, uma mini sujeira, como que algo que é o todo bem admite em si algo que está sujo? Ainda que seja um pontinho. Se ele é a mais suprema perfeição de tudo, esse pontinho de sujeira não participa dessa suprema perfeição. E como a gente viu, o céu é a participação dessa suprema perfeição. E o inferno é a não participação. É a separação do céu eternamente. Né? Então, quando a gente é salvo, a gente participa disso e não podemos levar conosco nenhuma mancha. Aí isso parece algo meio trabalho de Hércules para se fazer, né? Eu tenho que chegar absolutamente limpo para participar. E se eu não conseguir? Então, se eu não conseguir, eu vou para o inferno? E aí entra de novo a misericórdia de Deus. Não, você não vai para o inferno. Como que a gente vai para o inferno? Se eu tiver um pecado mortal. Vamos ver melhor o que é pecado mortal, mas o pecado mortal te condena ao inferno. Se você não tem pecado mortal, você está salvo.
Uai, então basta eu não ter o pecado mortal que eu estou salvo. Foi o que ele falou para o jovem rico. Mestre, como eu faço para ser salvo? Como eu faço para ter vida eterna? Observa os mandamentos. Ponto. Ok, mas meramente observar os mandamentos então vai me fazer absolutamente perfeito? Que eu posso participar da vida eterna? Não. Não vai. E aí Jesus falou com o jovem rico. Não, se queres ser perfeito, vende teus bens, leia-se, desapegue-se de tudo, de todas as suas paixões, de todos os seus egoísmos, oferece aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, se você quer ser perfeito, participar diretamente, ir direto para o céu, o que eu faço? Desapego completo de tudo. Mas se eu só observar os mandamentos, não cometer pecados mortais, eu já estarei salvo. Como? Se ou é céu ou é inferno, ou é salvação ou é condenação. Existe uma coisa chamada purgatório. E aí, o senso comum tende a pensar, pô, o purgatório é a coluna do meio, né? O purgatório é o meio termo. Não fui para o céu, não fui para o inferno, vou para o purgatório, pronto. Fico ali, eu não preciso me esforçar muito, posso ser uma pessoa meia boca aqui, e aí, no final, eu fico no meio do caminho, tá bom, me satisfaço com isso, não tenho grandes ambições. Não. Primeiro que não é assim que funciona. O purgatório, para começar, o purgatório não é um meio termo. Ele não é, o céu é para as boas pessoas, o inferno para as más e o purgatório para as mais ou menos. O purgatório é como se fosse uma antessala do céu. Tá? Purgatório é salvação. No purgatório a pessoa está salva. Quando Jesus fala para o jovem rico, mestre, como eu faço para ser salvo? Observe os mandamentos. Se você observar os mandamentos, você tem o purgatório garantido. Agora, ele não é essa vida boa aí de eu não preciso me esforçar muito aqui e depois eu fico ali naquele meio do caminho. Tá? O que acontece com o purgatório é o seguinte, como nós dissemos, Deus é a pura perfeição. Você só pode ver Deus face a face, só pode participar dessa plenitude de Deus se você estiver em estado perfeito e imaculado de alma. Se a sua alma morre com uma sujeirinha, por menor que seja, você vai para o purgatório. O que é purgar? Purgar é limpar, é purificar. O purgatório é como se fosse um exame de segunda chamada. Você não conseguiu ir direto para o céu, você vai passar pelo purgatório para dar uma limpada nessa alma aí, que ela não está boa para poder participar de Deus, não. Então, o purgatório, na verdade, num primeiro momento, ele é uma boa notícia, porque você está salvo, você não foi condenado, você está salvo. Só existem dois destinos, salvação e condenação. A questão do purgatório é que ele é salvação, só que ele é uma antessala, como se você ficasse na sala de espera. Não, tranquilo, não tem pressa não. Mas tem uma notícia ruim. O purgatório definitivamente não é agradável. Deus revelou para vários dos seus santos, alguns santos de grande gabarito, cenas do purgatório e do inferno, justamente para que eles pudessem mostrar para os fiéis e para que os fiéis tivessem essa ânsia máxima de chegar ao céu. Santa Teresa d'Ávila tem algumas coisas sobre o inferno e o purgatório, Santa Faustina Kowalska. E tem uma santa um pouquinho menos conhecida do que essa, chamada Santa Francisca Romana, que ela escreveu o Tratado do Purgatório. E lhe foi revelado que o mais ameno dos sofrimentos no purgatório é mais duro do que o mais pesado dos sofrimentos em vida. Então a sugestão é não se contentar com a mediocridade do purgatório. Tá? É melhor um grande sofrimento em vida do que um tempinho no purgatório. Então o que acontece é que as pessoas que morreram sem estarem perfeitas vão para o purgatório. Aquelas que não se santificaram em vida. Ser santo é isso, tá, gente? Ser santo é ser perfeito. Santo significa perfeito. Santos são aquelas pessoas que alcançaram
diretamente o céu, sem pisar no purgatório. Mas não são só os santos que a gente conhece, que a igreja canonizou, que fizeram isso. Esses são os que tiveram uma vida de destaque, e por causa disso, quando a gente for falar de santo, a gente fala um pouco melhor disso, mas esses são os que foram reconhecidamente santos pela igreja. Muitos mais são santos sem o reconhecimento da igreja, tá? Então, o que leva a alma ao purgatório são as imperfeições. Mas desde que essas imperfeições não sejam os pecados mortais não confessados. O que vai levar para o purgatório vai ser pecado venial, pequenas desordens e imperfeições, as manchas que os pecados mortais antigos já confessados deixam, tudo aquilo que tira a sua alma do estado de perfeição necessária para fazer parte do corpo santo de Deus, para ver Deus face a face. Tá bom? Céu, inferno, purgatório. Alguma dúvida para ser tirada? Eu não estava acompanhando o chat aí, eu não sei se alguém perguntou alguma coisa. Se não tiver, eu vou seguir para a gente falar de pecado. Posso ir? Daniel. Oi. Só responde o nome do livro, por favor, da Santa Francisca Romana. Tratado do Purgatório. Obrigada. Estou vendo que a Márcia está perguntando. A condenação ao inferno é definitiva? Sim. Salvação ou condenação são definitivos. Tá? O que não é definitivo é o purgatório. O purgatório definitivamente não é definitivo. O purgatório é temporário. Agora, temporário quanto? Não sabemos. Não sabemos. O fato é que os sofrimentos são maiores, então não é desejável nem por algum pouco momento. Mas não se desesperem, a igreja, como a instituição de Deus misericordioso, tem inúmeros instrumentos para nos livrarmos ou abreviarmos o purgatório, tá? Mas Ana Paula está perguntando se tem passagem bíblica que fala sobre o purgatório. Várias. Eu não estou com elas anotadas aqui, mas eu me comprometo a mandar para vocês, tá? Assim que a gente acabar, só para a gente não cortar o tempo da aula procurando. Assim que acabar, eu procuro e mando várias para vocês. O purgatório, a notícia boa dele é que ele é temporário e só tem uma porta de saída. A porta de saída do purgatório é uma porta de entrada para o céu, necessariamente. Pois o purgatório está salvo. Morreu, duas opções que são eternas e definitivas: salvação, condenação. A condenação é o inferno, porque o inferno nada mais é do que a ausência completa do bem, a ausência completa de Deus. E a salvação pode ser passando pelo purgatório ou direto para o céu. Tendo visto tudo isso... Eu não entendi, Daniel. Espera um pouquinho. Então, do purgatório, a pessoa não pode ir para o inferno? Não. Do purgatório você vai para o céu. O purgatório nada mais é do que... Sim, a sua alma foi salva. Ela não estava em pecado mortal, ela não foi condenada. Você morreu num estado de graça. Você morreu num estado de comunhão com Deus. Mas, então, peraí. A sua alma não estava perfeita. Você não era santa. Como você não é santa, como você não é perfeita, a sua alma não está absolutamente imaculada e limpa de qualquer mancha, você precisa passar por é como se fosse uma máquina. Tá? Como se fosse, não é. Como se fosse uma máquina de purificação. Você precisa limpar essa alma. Porque você, sem a alma 100% limpa, você não pode participar da realidade divina. Você não pode comungar de Deus. Agora, eu dependo de oração das pessoas ou é lá no purgatório eu tenho que fazer para eu sair mais rápido, sei lá? Ok. Purgatório. Uma hora você vai sair. Tá bom? Nós igreja, a igreja ela tem 3 braços na própria comunhão dos santos. Nós igreja não somos somente nós aqui na Terra. Existem como se fossem 3 vertentes da igreja. A que nós chamamos de igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? A igreja triunfante é aqueles que já conseguiram participar da realidade divina. Os santos. Igreja triunfante. Nós aqui somos a chamada igreja militante.
A igreja que ainda luta para conseguir chegar no ponto dos santos. E temos a igreja padecente, a igreja que sofre, a igreja que lutou, mas ainda não conseguiu chegar no estado de perfeição. O que é isso? A igreja no purgatório. São os fiéis igreja, eles são igreja, estão salvos, morreram em comunhão com Deus, mas a sua alma não está em estado de perfeição. Não morreram santos. Vão se tornar santos, perfeitos, após a morte, através do purgatório. Tá, e aí é sofrido, pode ser que demore muito, não sabemos. Como abreviar isso? Nós, igreja militante, e a igreja triunfante, a gente não sabe até que ponto a igreja triunfante interfere na igreja padecente, mas nós, igreja militante, sim, rezamos pelas almas do purgatório. A gente vai ver no finalzinho dessa aula, vamos falar sobre indulgência. Nós podemos fazer indulgências por almas do purgatório. Existem promessas de Deus e de Nossa Senhora para o livramento do purgatório. O escapulário é uma delas, tá? Dentro de determinadas condições. As indulgências, as orações, as missas de toda primeira segunda-feira do mês, tudo isso são instrumentos que Deus, através de sua igreja, deixa para abreviarmos os sofrimentos do purgatório. Como exatamente é essa abreviação? Não sabemos, a gente faz o que está ao nosso alcance. Não sabemos. O fato é que melhor é tentar não pisar lá. Né? Daniel. Sim. Só fazer uma observação. Boa noite, né, gente? Eu não falei boa noite para vocês hoje. Chegou atrasada, né? Quem está no purgatório não reza mais por si, né? A pessoa que está no purgatório vai ser retirada de lá ou por ter cumprido a sua pena, digamos assim, ou pela intercessão de uma pessoa que está aqui, viva e que reza por ela. Por isso que a gente oferece as indulgências plenárias para as pessoas que já faleceram. No caso, os familiares, os amigos, a gente reza para as pessoas para que essas pessoas possam ser retiradas do purgatório. A gente para mim, pelo amor de Deus. Tem que rezar você quando você acaba de deixar um bando de intercessores com você, que é quando você morre, a pessoa faz as indulgências para você e te salva, Alessandra. Eu vou deixar você. Uma coisa muito interessante sobre rezar para os mortos, o Padre Paulo Ricardo fala muito isso. Qualquer pessoa que morrer, parte do pressuposto que ela está no purgatório. Sempre. Porque se ela estiver no inferno, não adianta mais rezar. Já era. Se ela estiver no céu, não tem por que rezar. Está salva, não precisa de mais nada. Tá? Não só salva, como já está santa. Agora, se você considerar, não, esse cara era muito santo, ele está obviamente no céu. Mas vai que não. E você podia estar ali rezando por ele e tendo uma oração eficiente. Então, morreu, reza como se estivesse no purgatório. Sempre. Sempre. Tá? Passando então, após essa doutrina de céu, purgatório e inferno, vejamos o que é o pecado. Para podermos falar na semana que vem sobre confissão, precisamos entender por que eu preciso me confessar. O que é o pecado? O conceito de pecado ele é muito simples, muito simples. Ele passa por duas vertentes, basicamente. Tá? Uma é a questão do egoísmo. O pecado, basicamente, é um egoísmo exagerado. Eu prefiro a mim mesmo do que Deus e os outros. Eu cedo às minhas paixões, eu cedo às minhas vontades, eu sou o centro da minha existência. Né? A gente viu que Deus nos fez para que o alcancemos, para que o amemos. E o que é amar, como a gente já viu em encontros anteriores? Amar não é um sentimento. Amar é abrir mão de si mesmo e se doar ao próximo e a Deus. No momento em que eu tenho um ato de egoísmo, que eu tento me satisfazer, eu estou sendo egoísta. Claro que existem graus disso, né? Para dizer sobre imperfeições, sobre pecados leves, sobre pecados graves. Mas em tudo isso, toda imperfeição, todo pecado leve, todo pecado grave, é um ato de egoísmo em que eu não estou abrindo mão de mim mesmo, que eu não estou me doando. Tá? Essa é a primeira vertente. Na verdade, são as duas coisas juntas, né?
A segunda é, a gente viu que o nosso fim, que a gente busca, o nosso fim último, o nosso destino, para que nós fomos feitos e a que eu, enquanto ser humano, me destino, é a eterna felicidade. O que é a eterna felicidade? É Deus, é participar da natureza divina, ir para o céu. No momento em que eu busco a felicidade onde ela não está, eu estou deturpando o meu fim último. Deturpar o meu fim último é um pecado. Então, o pecado basicamente é um ato de egoísmo que busca a sua finalidade no que não é a sua finalidade. E a sua finalidade é Deus. Então, tudo aquilo que deturpa a sua finalidade, que você pensa que aquilo vai te dar uma felicidade maior que Deus, que você tira os seus olhos de Deus e você busca aquilo a despeito de Deus, por um ato de egoísmo, é um pecado. A definição básica de pecado é isso. A gente tem que entender que tudo que Deus criou, tudo Deus criou, tudo. E tudo que Deus criou é muito bom. O próprio Gênesis nos fala isso. Ou seja, tudo aquilo que não é muito bom, não é que Deus não criou. É que foi deturpado pelo homem. Foi desviado de sua finalidade principal. Toda a criação de Deus é um meio para que alcancemos o próprio Deus, o nosso fim, o sumo bem. Quando transformamos esses meios em fins, e eles não são fins, isso é um pecado. Quando a gente foca no que é mundano, material, finito, terreno, corpóreo, isso é um pecado porque o nosso fim está lá. Não é que nós não podemos, que nós não possamos realizar coisas e coisas prazerosas e querer almejar coisas aqui. A gente precisa entender que todas as coisas que nós buscamos e almejamos neste mundo não passam de meios para alcançarmos a Deus. No momento em que a gente foca nisso como fim e esquece Deus, e aquilo ali fica maior do que Deus, estamos cometendo um pecado, porque a gente quer se satisfazer e alcançar a felicidade no que não nos vai dar a felicidade, e isso é só para nossa própria autossatisfação, nosso próprio egoísmo. Sejam coisas materiais, um bem, seja um ato de ira, por exemplo, contra o irmão, uma briga, e etc. Em qualquer vertente que você conseguir imaginar, se ali está uma vontade de me satisfazer, um egoísmo, e a deturpação de algo que é meio, ainda que um meio nobre, mas de algo que é meio e não fim, meu olho sai de Deus, eu estou cometendo um pecado. Scott Hahn ele tem um livro muito interessante chamado Senhor, Tende Piedade, que é sobre pecado e confissão. Recomendo bastante para quem quiser se aprofundar nisso. Ele fala o seguinte: o pecado não é uma questão de escolhermos uma matéria má no lugar de um bem espiritual. Porque a gente tem essa tendência. Não, pecado é aquilo que é mal. Não, e aí, com isso, a gente começa a deturpar, a gente começa a relativizar, a gente começa a pensar assim: não, isso aqui não é pecado não, vê se Deus está preocupado com isso. Tá. Porque Deus está preocupado em que você se doe, em que você abra mão das suas paixões, dos seus egoísmos, e Deus está preocupado de que você tenha em vista de que Ele é o seu fim último. E que qualquer coisa que deturpe essa plenitude do bem e de Ele ser o seu fim último, o afasta dele. Ainda que um pouco, mas o afasta dele. Então ele está preocupado. Ele quer... a gente tem que sair desse positivismo de isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Não. Pecado é todo ato de egoísmo que deturpe o fim último. Tá? Então Scott Hahn continua falando o seguinte: o pecado é sempre uma questão de preferirmos um bem menor a um bem maior. A gente prefere aquilo que é finito, aquilo que é limitado, aquilo que é meio, ao invés de aquilo que é o fim. Né? Então, o pecado, na verdade, além do egoísmo, ele é um problema de proporção. Nós damos um peso, uma proporção, um valor a algo que originalmente é bom.
de forma geral, tudo aquilo que nos leva a pecar é bom. O problema é que a gente acha que aquilo é... Vou cometer uma gafe de português, mas que a ênfase vai dar. A gente acha que aquilo é mais bom do que realmente é. A gente dá um valor muito maior do que o que é devido àquela coisa. A gente coloca num patamar muito mais alto do que aquele que lhe é devido, que lhe cabe. Tá? E ainda no mesmo livro, o próprio Scott Hahn fala o seguinte: não é que o mundo seja mau, ou que as coisas ali devem ser ignoradas ou serem condenadas à morte. É que o mundo é bom, porque tudo que Deus criou é bom. Só que o mundo é bom, ele é tão bom, porque essa bondade das coisas do mundo pode te desviar do que é ainda muito melhor. E a gente para nas coisas do mundo. O que é ainda muito melhor? O caminho para a casa do Pai. É o seu destino final. Só que quando a gente começa a focar nas coisas do mundo, nas coisas que são meios, a gente tira os olhos de Deus. Tirar os olhos de Deus e parar de almejar a Deus é o que nos desvia do caminho. Lembra dos mandamentos, as balizas? É isso. A gente para de querer seguir esse caminho. Ou a gente para no caminho e não segue, ou a gente sai dele. Porque a gente se encanta, se seduz pelas coisas do mundo. Que são boas. São boas desde que sejam ordenadas. Desde que elas se limitem ao limite para o qual elas foram criadas. Quando a gente peca, a gente faz com que elas passem do limite para o qual elas foram criadas. Quando a gente... o sexo é muito bom, desde que seja ordenado, da forma para a qual Deus o criou. Quando a gente começa a fazer com que o sexo seja algo fora das balizas de Deus, dos mandamentos, ele se torna um Deus para nós. E ele nos tira desse caminho, dessa senda. E ele é bom, é óbvio que ele é bom. Só que se a gente passa a achar que ele é mais bom do que ele realmente é isso que tira os nossos olhos de Deus. E a gente passa a ser egoísta e querer exercer, e querer alcançar o prazer, e querer isso a todo custo, e querer o meu conforto. A gente dá a ele um valor maior do que o que era para ele ter, e simplesmente a gente tira os olhos de Deus, e aí tá, esse egoísmo, com essa deturpação da proporção do valor das criaturas, e tira os olhos do fim, é o pecado que nos afasta. E é aí que a gente fala que o pecado fere o próprio pecador. O pecado, pior das coisas dele é que ele me mata. Porque ele me afasta dos caminhos de Deus, ele me afasta da plenitude que é oferecida por Deus. E é nesse ponto que a gente fala que o pecado ofende a Deus. Deus não é um carinha lá em cima, tô emburrado, tô ofendido. Não. O que ofende a Deus não é porque ele é afetado, é porque nós mesmos, ao pecar, a gente acaba com a gente mesmo, porque a gente se diminui. Deus nos fez para o máximo, Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para participar da natureza dele. Nós somos a obra-prima de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E nós somos tão grandes, além de ele nos fazer imagem e semelhança, ele se encarnou, pisou aqui e morreu, sofreu na cruz para pagar os nossos pecados e nos levar para o céu. E ainda revelou todo o Evangelho para falar assim, gente, não sai desse caminho não, a melhor coisa é isso aqui, ó, segue esse caminho. E aí se eu olho e falo assim, que deve ser bom, mas eu prefiro pegar umas menininhas aí. Olha a desproporção. É isso que ofende a Deus. Não porque ele se ofenda, mas porque a gente se diminui. Porque a gente não alcança a plenitude para o qual fomos feitos. E a gente foi feito para ser grande demais. E opta por ser um nada, por ser uma miséria, um pó. Entendeu? Quem é pai vai entender um pouco isso. A gente tem... Assim, é óbvio que a gente não... É num grau diferente, né? Porque Deus é muito perfeito, nós somos pais imperfeitos. Mas ainda imperfeitos, principalmente falando de crianças, nós sabemos muito melhor do que as próprias crianças o que é melhor para eles. E muitas vezes a gente sabe que aquilo ali é tão bom e a criança faz umas bobagens tão grandes. Você fala, não é possível, entendeu? Eu não fico ofendido
Mas ao mesmo tempo eu fico triste, porque a criança, e principalmente quando vai crescendo, escolhe caminhos tão deturpados. A gente entende que ele foi feito para muito mais do que aquilo que ele se prestou a fazer. E é nesse ponto que o nosso pecado ofende a Deus. Porque a gente, por opção, a gente resolve não ser filho de Deus, que é muito maior do que ser meramente um cara vidrado e focado nas bobagens desse mundo. Tá? Então é nesse ponto que o pecado ofende a Deus. Ok, entendido o que é pecado, vamos entrar na didática do pecado. Temos vários tipos de pecado, várias formas de classificar os pecados. A primeira delas é pecado original, pecado atual. Ou pecado pessoal também pode ser chamado. O que é o pecado original? O pecado original é o pecado de Adão e Eva. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus em plenitude para viver ali no Jardim do Éden, para sequer morrer. E tinham tudo em plenitude, todas as coisas oferecidas, sem escassez, sem nada, com uma única e simples regra: não experimentem do fruto da árvore. E só que muita gente fica brava, né? Não é possível. Por que eles fizeram isso? Ou por que Deus não fez, simplesmente não colocou essa condição? Ou simplesmente não os fez tão perfeitos que eles não cederiam a isso? É o que a gente falou. A chave de leitura é o amor. Se Deus não desse a eles a opção de negar a Deus, eles não amavam a Deus. Eles seriam robôs que simplesmente seguem essas coisas e pronto. Para existir amor, precisa existir liberdade. E Adão e Eva exerceram dessa liberdade de dizer não. Cederam à tentação, desconfiaram do amor de Deus. E nesse momento eles cometeram o pecado original. Como toda a humanidade, ela é descendente direta de Adão e Eva, todos nós nascemos com essa natureza caída de pecadores, expulsos do paraíso, mas como dizemos também na noite do Sábado Santo, ó feliz culpa que nos deu tão grande Salvador, né? Graças a essa culpa original precisamos ser salvos dessa inclinação, porque o pecado original ele gera em nós, como herança, essa tendência ao pecado. É fácil perceber que o homem tem uma tendência ao egoísmo. Todo mundo é egoísta, né? Desde criança. Muito simples perceber isso. Nosso egoísmo, nossa vontade de nos satisfazer, de alcançar o bem que está aqui, ó, que é fácil, ao invés do bem que é difícil e que está distante, que é abstrato, que é Deus, de transformar as coisas finitas e imediatas como se fossem o fim que vai me levar à felicidade. A gente tem essa tendência, claramente, e tem a tendência a ser egoísta. Essas tendências ao pecado, a tendência de ser egoísta, a tendência de buscar o fim mais próximo, mais imediato e mais concreto, são a herança do pecado de Adão e Eva. A isso chamamos o pecado original, a inclinação do homem ao pecado. Isso é o pecado original. Tá? Ele por si só condena, mas nós já somos livres dessa condenação inicial através do sacramento do batismo. Bom, que purifica a nossa alma. Ok, e o que é o pecado atual ou pessoal? Se o pecado original é a nossa inclinação, a nossa tendência, a nossa herança, o pecado atual é o pecado concreto. Tá? É o pecado cometido, que cada um comete. Eu tenho os meus, você tem os seus. O meu não se comunica ao seu. O de Adão e Eva se comunicou a toda a humanidade. O atual ou pessoal é pessoal. É o atual, é o desse tempo. É aquele que a gente comete voluntário e conscientemente. Tá? Como também a própria doutrina da igreja nos ensina, a gente peca não só em atos. A gente peca em atos, ações. Nós pecamos com palavras. Fácil perceber isso, né? Muitas vezes a gente não tem nenhum ato realizado, mas a palavra fere, principalmente contra o 5º e o 8º mandamento. É fácil pecar em palavra, né? Não matar e não cometer falso testemunho.
quarto também, né? Não honrar pai e mãe. Então, pecamos com palavras, pecamos com os pensamentos. Vou entrar mais nele, porque esse algumas vezes é o mais difícil de perceber. E pecamos com as omissões. Algo que eu poderia ter feito para ajudar ou para evitar alguma coisa e eu me omiti de fazer. Muitas vezes, a palavra é que era o certo a se fazer e você silencia no momento que não era para silenciar. Fazer alguma coisa era o certo a se fazer e você se omite de fazer por alguma covardia. Então, tem pecados de omissões. O pecado no pensamento, eu quis dar uma pequena ênfase nele, porque ele é um pouco difícil de se perceber. Como é que é um pecado de pensamento? O pecado de pensamento, ele é um pensamento consentido, estimulado, não combatido. Tá? Me surgiu um pensamento aqui pecaminoso, estou em pecado? Não necessariamente. Se o pensamento que surge, que brota espontaneamente, você faz um esforço em inibi-lo, esse é o caminho. Muitas vezes a gente não tem controle, a mente humana ela é traiçoeira, até pelo próprio pecado original também. A mente humana é muito traiçoeira e muitas vezes brotam coisas que a gente tem até vergonha de dizer. Mas você vai lá e rechaça na hora, entendeu? Isso aí não é problema, não é pecado. Agora, surgiu, você deixa o pensamento vagar, estimula, até se deleita com ele. Ou às vezes não, mas fica ali remoendo, pensando naquilo, não tenta desviar a sua atenção para outra coisa. Esse é o pecado em pensamento. Tá? Agora, com relação aos que brotam espontaneamente, vale uma atenção. Muitas vezes, o pensamento que brota muitas vezes espontaneamente é em si só. Ele pode não ser um pecado, mas às vezes ele é fruto de um outro comportamento pecaminoso. Exemplo clássico é você ter pensamentos impuros, luxuriosos. Não, mas o pensamento em si não é pecado. Ok, mas você anda vendo pornografia por aí? Se você anda, ele vai ser fruto disso, porque você está estimulando que sua imaginação vá buscar essas coisas. Isso é só um exemplo, não vale só para a parte pornográfica, não. Vale para uma série de coisas, né? É bom que o nosso comportamento, nossa conduta como um todo, seja reta e ordenada, também para tentar fazer com que pensamentos assim não surjam. Mas a mente é traiçoeira. Cuidado também para não ter escrúpulo demais e achar que tudo é pecado e tudo é culpa sua, tá? No que brota. O pecado também, o pecado atual ou pessoal, tá? Ainda estamos falando dele, esse pecado que é cometido por cada um de nós. Ele pode ser contra Deus, pegando aí os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar seu santo nome em vão, honrar domingos e dias santos. São pecados, se você for contra esses, você está pecando contra Deus. Contra o próximo, todos os outros mandamentos, ou até contra nós mesmos. A maioria dos pecados contra a castidade é um pecado contra nós mesmos. Tá bom? Todos, tanto Deus como o próximo, como nós mesmos, somos as criaturas de Deus que precisam ser respeitadas e não ofendidas através do pecado. E aí vem a classificação do pecado, provavelmente a mais relevante e a que você mais precisa saber. O pecado, esse pecado atual ou pessoal, ele pode ser mortal ou venial. Por favor, atenção nesse ponto, é o ponto chave de toda a aula de pecado. Tá? Pecado venial é um pecado leve. É um pecado que a gente comete ou sem plena consciência, ou sem pleno consentimento, ou ainda que seja em matéria leve, com consequências muito suaves, muito leves. Para entender o pecado venial, é mais fácil entender o pecado mortal. Porque o que não for mortal é venial. Então, o que é o pecado mortal? Ok? Pecado mortal é aquele que envolve 3 fatores. Precisa ter os 3 para ser mortal. Tem que ter plena consciência. Ou seja, você tem que entender que aquilo que você está fazendo é um pecado mortal. Segundo, você tem que ter pleno consentimento. Você faz aquilo por sua livre e espontânea vontade. Se você foi compelido a fazer ou foi impedido de fazer algo que devia fazer,
Não é. Agora, o principal é matéria grave. E o que é matéria grave? Matéria grave é o ato em si. Então, a primeira coisa para ver se um pecado é mortal é ver se é matéria grave. Se não for matéria grave, é venial. Se for matéria grave, você tem que ver se você tinha plena consciência e se você teve pleno consentimento. Tá, ok, mas e o que é matéria grave? Fácil e simples, já falamos. Os 10 mandamentos. Ok? Coloquei aqui alguns exemplos. Negar a existência de Deus, matéria grave, contra o primeiro mandamento. Ofender a Deus, matéria grave, contra o segundo mandamento. Faltar uma missa de domingo, matéria grave, contra o terceiro mandamento. Pecado mortal. Ah, mas eu não tinha plena consciência. A partir de hoje você tem. Que eu estou te contando. Agora, eu estava hospitalizado. Ok, você, matéria grave, faltou a missa. Plena consciência, porque você sabe que é um pecado contra o terceiro mandamento. Mas você não teve pleno consentimento. Você faltou a missa por motivo de força maior. Cometi pecado mortal? Não, nem venial. Você foi impedido, você não tinha como. Tá bom? Ofender os seus pais, matar ou ferir gravemente uma pessoa, colocar-se em grave risco de morte sem uma razão justa. Fiz uma ultrapassagem absurda na estrada. Ah, eu sabia que era perigoso, mas eu não estava com paciência mais de esperar aquele caminhão devagar. Pecado mortal contra o 5º mandamento. Tá bom? Recusar-se a perdoar alguém. 5º mandamento. Sexo fora do casamento. Casamento com o sacramento do matrimônio, hein? Lembre-se sempre, Lorena falou isso pra gente há umas 2 semanas, né? Toda vez que aqui no contexto da catequese falarmos em casamento, estamos falando do sacramento do matrimônio. Sexo sem o sacramento do matrimônio. Pecado contra a matéria grave, plena consciência, pleno consentimento. 6º mandamento. Tá bom? Uso de anticoncepcional. Já vimos no 6º mandamento. Pecado, matéria grave, plena consciência, pleno consentimento. 6º mandamento. Tá bom? Isso é matéria grave. Pecar contra qualquer um dos 10 mandamentos. E a matéria leve, então, por exclusão, é aquela que não fere seriamente nenhum dos 10 mandamentos. Tá bom? E vai ser um pecado venial se, ainda que fira matéria grave, não tenha pleno consentimento ou plena consciência. Seria um pecado venial. Tá bom? E aí vocês podem me perguntar, tá, e pecado capital? Pecado capital não é um pecado concreto. Pecado capital são aquelas 7 tendências principais, dando nome para quais caminhos que os nossos pecados podem tomar, ou quais as causas que levam aos nossos pecados. É da tradição da igreja, e o pessoal que tem DNA aí, né, como eu, data de nascimento avançada, vai lembrar bem do filme lá dos anos 90, o Seven. Todo mundo decorou, na época, os 7 pecados capitais através desse filme. Que vai ser soberba, ou vaidade, avareza, ou cobiça, luxúria, ira, preguiça, inveja ou gula. A tradição da igreja nos mostra que todo pecado cometido partiu de origem de um dos 7 pecados capitais. Tá bom? Isso são os pecados capitais. E quais são os efeitos do pecado? O pecado mortal, como nós vimos, mata a vida da graça na alma. Ele rompe a sua relação com Deus. Ele te separa de Deus. Você está fora dos caminhos de Deus. Ele rompe a sua relação com a igreja e com Deus. O pecado mortal, basicamente, te leva ao inferno. Na verdade, ele é a única coisa que te leva ao inferno. Nada mais te leva ao inferno. O que leva ao inferno? Um pecado mortal. Pecar mortalmente é dizer não a Deus. Por que pecar mortalmente é dizer não a Deus? Porque você está indo contra, assim como Adão e Eva foram contra o único proibição, você está indo contra as únicas 10 coisas que ele te mandou fazer. Só 10. E com tudo que ele te ofereceu, você falou não para uma das 10 coisas que ele te mandou não dizer não. Não dizer sim. Né? Mas isso vai te levar ao inferno porque você disse não a Deus e você sabia que estava dizendo não a Deus. Por isso, o pleno conhecimento.
E além de dizer não a Deus e saber que estava dizendo não a Deus, você fez isso porque você quis. Por isso o pleno consentimento. Vou repetir porque isso aí é básico de qualquer católico. Tá? Tem que saber. Isso tem que saber para o resto da sua vida. Pecado mortal te leva ao inferno. O que é o pecado mortal? Ir contra um dos 10 mandamentos, com plena consciência de que estava fazendo isso, e pleno consentimento, livre e espontânea vontade. Tá? Esse é o efeito básico do pecado mortal. Optar por não querer seguir o caminho de Deus e, com isso, com esse ato, com essa conduta, em vida se condenar ao inferno no momento da morte. Cometi um pecado mortal, e agora? Dancei. Estou condenado. Não. Semana que vem vamos ver com calma, mas a igreja e Deus, em sua misericórdia infinita, deixou o instrumento perfeito para te livrar de todo qualquer pecado mortal. É um sacramento chamado confissão, ou penitência, ou reconciliação. Tá? Mas, e vamos ver também melhor semana que vem, mas só para diminuir um pouquinho a ansiedade disso, existe ainda uma outra forma com a qual a gente não brinca e não arrisca. Mas também um ato de contrição perfeito te livra. Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de se confessar. Poxa, então dançou. A pessoa cometeu um pecado mortal, estava no meio da selva, ali não tinha pado. Se ela se arrependeu profundamente, sinceramente, e tem o firme propósito de se confessar assim que possível, isso é o chamado ato de contrição perfeito. Mas a gente não brinca com isso, não. Isso aí, na verdade, é um dom de Deus. Não vai saber se você vai chegar a esse ponto de ato de contrição perfeito, né? Seguindo ainda nos efeitos do pecado. Existe a chamada pena eterna e a chamada pena temporal. Vimos isso em céu, inferno e purgatório. Pena eterna. Condenação eterna. Inferno. É uma pena da qual você nunca vai se livrar. Ali você vai ficar para sempre. E o que é uma pena temporal? O pecado mortal, em especial, é como se fosse um acidente. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu sofri um acidente essa semana. Eu tenho aqui uma ferida e provavelmente vai ficar uma cicatriz, pequenininha. Obviamente, meu acidente não tem nada a ver com pecado, mas é algo grave que aconteceu que deixa uma marca. Como o pecado mortal é algo grave, contra a matéria grave, ele deixa uma espécie de marca na sua alma. Nós vamos aumentando ali as imperfeições, as manchas da alma. Os pecados veniais, como suas próprias imperfeições, deixam pequenas manchas. O pecado mortal deixa algumas manchas na alma. E essas manchas, elas não podem conviver com Deus, porque uma alma, para participar eternamente de Deus, tem que estar num estado de perfeição pleno, totalmente limpa. E a chamada pena temporal é uma espécie de pena, que é a pena do purgatório. Ela é temporal porque necessariamente uma hora ela vai acabar. Você vai limpar. Mas ela é necessária porque você não pode, em estado de imperfeição, participar da natureza de Deus. Tá bom? O catecismo fala com a gente assim, todo pecado, mesmo que venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas. Esse apego exige purificação, seja aqui na Terra, seja depois da morte, no chamado purgatório. Tá? Daniel. Sim. E a indulgência plenária, ela limpa justamente isso, essas marcas que o pecado fica. Eu vou terminar a aula com as indulgências. Ah, tá. Desculpa, fui grosso, né? Não! Pode continuar. Quanto ao pecado venial, além da pena temporal, ele vai enfraquecendo o seu amor a Deus. A questão do pecado venial é a seguinte, ok, ele não vai te condenar ao inferno, mas além dele deixar essas manchinhas, o pecado venial é igual a história que eu já contei para vocês algumas vezes, é igual a história do sapo na panela. Ah, eu vou fazer isso aqui não é pecado mortal não, tá tranquilo. E você vai acostumando com as condutas imperfeitas. E cada vez você dá um passinho a mais. E necessariamente o pecado venial, à medida que você vai se habituando a cometê-lo, você vai caminhando para uma hora transformar esse pecado venial até sem perceber, porque o sapo na panela não percebe que a água está esquentando. Você vai se habituando, vai banalizando o pecado, vai fazendo com que mesmo venial o pecado seja uma parte da sua vida.
uma hora você vai cometer um pecado grave. E talvez nem perceba, o que é pior. Porque quem luta contra o pecado venial, quando comete um pecado mortal, aquilo é um escândalo para si mesmo. Você corre para confessar. Quem negocia com o pecado venial, vou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, na hora que comete um mortal nem percebe. E aí está o perigo, porque comete um pecado mortal, não percebe, vai mergulhando, na hora que vê está mergulhado no pecado. Tá? Então, a dica é, nunca negocie com o pecado venial. Lute contra o venial absurdamente, por 2 motivos. Primeiro, para que ele não se transforme num pecado mortal sem que você perceba. Segundo, porque o pecado venial deixa manchas e imperfeições na alma. E eu não estou afim de ir para o purgatório, eu quero ir para o céu, eu quero ser santo. Eu prefiro um sofrimento aqui na terra do que a purgação no purgatório. Tá? Ok, mas pelo menos a maioria de nós provavelmente não é santo ainda. Como que eu faço para eliminar até o pecado venial da minha vida? Com arrependimento, boas obras, orações, missas, comunhão constante, obras de misericórdia. E a igreja também deixou um instituto, nós vamos fechar a aula nisso agora, tá? Deixou um instituto maravilhoso chamado indulgências. A forma mais eficiente de apagar as manchas deixadas pelo pecado é a chamada indulgência. Com a confissão, que vamos ver que é o sacramento propriamente dito, você apaga a pena eterna. Vimos que o pecado tem pena eterna, pena temporal. Com a confissão, você, pronto, estou livre da pena eterna. Com as indulgências, você apaga a pena temporal. Então, o que é a indulgência? São obras que a igreja, para poder permitir que os fiéis vão se limpando já em vida, você vai realizando essas obras, que são coisas algumas extremamente simples, outras mais complexas, de acordo com o grau e de acordo com a complexidade vai estar o grau provavelmente de limpeza. Tá? São essas obras que a igreja criou através do seu poder das chaves, porque Cristo instituiu para Pedro. São suas as chaves do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja tem esse poder de criar instituições, obviamente, em discernimento, em inspiração do Espírito Santo e de acordo com as escrituras, com a tradição, com o magistério. Não é invenção de maluco, sempre totalmente baseado no tripé da verdade, baseado em 2 milênios de teologia. A igreja pode criar determinadas instituições, determinados institutos. Isso é indulgência. São obras. Obras que demonstram o seu apreço por Deus. Tá? São obras que você faz e que te aproximam de Deus. Se do mesmo jeito que um pecado venial te dá uma afastadinha de Deus, uma indulgência te dá uma aproximadinha de Deus. Então, desde simples jaculatórias, que todo mundo, talvez alguém que não tenha muita vivência dentro do meio católico não escute, mas a maioria, até por vivermos num país de cultura católica, a maioria já deve ter ouvido. A todo momento você pode soltar uma jaculatória. Por exemplo, Jesus manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Essas são as mais simples, são as chamadas jaculatórias. Mas existe uma lista, uma infinidade de indulgências. Ajuda aos pobres. E dessa infinidade de coisas boas veio a lenda absurda e canalha e covarde de que a igreja vendia indulgências na Idade Média. Mentira! A questão é que no meio dessa lista gigante de coisas boas que você pode fazer para com Deus, para com o outro e para com a sua própria igreja, existe até hoje o ajudar financeiramente a igreja. Se eu percebo que a igreja é a própria instituição fundada por Cristo e que, dando dinheiro para a igreja, eu ajudo ela nas suas contas, dando dinheiro para a igreja, eu ajudo que ela faça caridade aos pobres, parênteses, sabem qual é a maior instituição de caridade do mundo? Se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, e ela sabe melhor do que eu onde e como fazer a caridade. Então, ajudar a igreja em suas necessidades financeiras é um tipo de indulgência. Disso vem a calúnia
covarde de que a igreja vende indulgência. Não tem nada a ver. Ela não te cobra, senão eu não te dou indulgência. Uma das formas de alcançar indulgências é ajudar financeiramente. Não quer? Tem 300 outras. Tá? E as indulgências se dividem basicamente em 2 tipos. Indulgências parciais, que é o quê? Vai limpando aos pouquinhos, de acordo com o grau de complexidade dessa indulgência feita. Eu vou mandar para vocês a lista, tem um manual de indulgências, a lista gigante de tudo isso. Essas são as parciais. E existem as chamadas indulgências plenárias, ou seja, indulgências plenas. As indulgências plenárias, elas limpam todas as manchas até aquele momento. Só que aí, de forma geral, o seu grau de complexidade é maior. Existem algumas que são mais simples, vou falar só delas rapidinho. E tem algumas com grau de complexidade maior. E, além disso, elas têm pré-requisitos. Para você alcançar uma indulgência plenária, além do ato em si, da indulgência, prescrito como indulgência, tem outros 3 pré-requisitos. Você precisa estar em estado de graça e com a confissão em dia. Confissão em dia varia um pouquinho na doutrina, eu já vi lugar falando em 8 dias, já vi lugar falando em 15 dias. O fato é, confissão em dia, estado de graça, sem pecado mortal, ou com a intenção plena de se confessar em breve. Não confessei aí nos últimos 8 ou 15 dias, mas eu tenho real e plena intenção e vou me confessar em 8 ou 15 dias. Primeiro pré-requisito. Segundo, comungar no dia que você fizer o ato. Fiz um ato de indulgência plenária hoje. Para esse ato valer como indulgência plenária, eu tenho que comungar hoje e rezar na intenção do Papa, rezar pelo Papa. Pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pode rezar outras coisas, mas pelo menos isso. Então, essas 3 coisas. E vou citar algumas, as mais fáceis das indulgências plenárias. Tem outras mais difíceis. Mais fáceis. Rezar um terço ou em comunidade ou em família. Ou seja, rezou um terço ali na igreja. Naquele terço antes da missa. Está com a confissão em dia em estado de graça. Comungou na missa depois desse terço. E rezou pelo Papa. Você apagou todas as manchas até aquele momento. Parte do zero. A partir de agora, começa de novo. Ou seja, a igreja te dá muitos instrumentos. E qual que é a ideia disso? Se você vai realizando indulgências constantemente, você está necessariamente limpando a sua alma e aproximando ela de Deus. É um mecanismo natural. Porque se o pecado vai te afastando, as indulgências são atos que te aproximam constantemente. Tá? As mais fáceis, além dos 3 pré-requisitos que tem que ter para todas elas, as mais fáceis. O terço em comunidade. Deixa eu ver se eu lembro. Uma via sacra em comunidade. Não, a via sacra nem precisa ser em comunidade, eu acho. A via sacra, mas realizar ela estação por estação. Adoração de pelo menos meia hora. E estudo bíblico de pelo menos meia hora. São as mais simples. Tá? E, último detalhe, a indulgência pode ser oferecida para você mesmo, e aí você limpa até aquele momento, ou para uma alma do purgatório. É um instrumento excelente e eficiente de a igreja militante rezar e tirar as almas da igreja padecente do purgatório. Tá bom? Vou mandar o link para vocês. E para fechar, uma pergunta que já foi respondida, acho que, se não me engano, na aula sobre batismo, a Lorena respondeu a questão do pecado contra o Espírito Santo. É o único pecado que não pode ser perdoado. É o pecado, também no Evangelho de São Mateus, Mateus 12, Jesus ensina que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não pode ser perdoado. Por quê? Porque você não quer o perdão. É um pecado de uma atitude que se fecha ao perdão de Deus. E como Deus não nos violenta, os pecados contra o Espírito Santo não são perdoados porque eu não quero o perdão. Né? É um pecado contra a natureza misericordiosa de Deus, é um pecado contra o poder de Deus de perdoar os pecados. É isso. Ficou dúvida? Ficaram aqui 2 dúvidas. Uma está perguntando se quando você oferece uma indulgência, você liberta a alma no mesmo momento.
E a outra está perguntando se a indulgência tem ação semelhante à confissão para quem não pode se confessar. A plenária que eu perguntei, tá? Vamos lá, tá bom. Ainda o mecanismo exato de como que acontece a libertação da alma do purgatório através da indulgência, nós só vamos saber em morte, tá? Mas, de forma geral, é isso. Liberta a alma do purgatório. Plenamente. Que uma indulgência plenária pode ser oferecida para você ou para uma alma do purgatório. Existem até indulgências plenárias que só podem ser oferecidas para almas do purgatório. Tem a ver com a missa de segunda-feira, tem a ver com o dia 2 de novembro, dia de finados, visita um cemitério nesse dia. Tem algumas. No manual vocês vão ver direitinho. Pode escolher a alma, Alessandro. Pode escolher sim. Se não tiver uma alma para escolher, pode oferecer. Eu gosto de oferecer a Maria. E que ela use como quiser. No Tratado da Verdadeira Devoção, a Maria, do São Luís Maria Grignon de Montfort, ele nos estimula a oferecer todas as indulgências plenárias a almas do purgatório. Nenhuma para você. E que no momento em que for necessário, que Maria use a que você precisa. Né? É um jeito bonito, até porque a gente só precisa da indulgência plenária. A gente só precisa dela uma vez, né? Que seja a última no momento de morte. Todas as outras, elas são um pouco supérfluas. Ficar fazendo um tanto de indulgência plenária para você, a próxima sempre é como se a anterior não tivesse valido tanto. Isso não é obrigação nenhuma, ok? Você pode fazer todas para você, não tem problema nenhum. É só uma bonita doutrina de São Luís Maria. Qual que é a outra pergunta mesmo? A outra está perguntando se a ação é semelhante à confissão para quem não pode se confessar. Não. Se no caso quem não pode confessar, se pode requerer a indulgência para si. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A confissão é um instituto da igreja que vai te libertar da sua pena eterna. A gente vai ver melhor sobre confissão, o que confessar, se confessa só os mortais, se confessa os veniais. A gente vai ver tudo isso semana que vem. Tá? Mas a confissão é o instituto da igreja, é um sacramento da igreja que te liberta da pena eterna, da sua condenação ao inferno por conta de um pecado mortal. As indulgências não te libertam de nenhum pecado mortal, elas não te libertam da pena eterna. Você precisa do sacramento da igreja, da confissão. Tá bom? A indulgência é o instituto próprio para limpar, para faxinar a sua alma para que ela esteja 100% limpa para participar da natureza divina de Deus. Elas são boas obras em contraposição às manchas do pecado mortal, aos pecados veniais e às suas imperfeições. Nessa aí vale um pouco o raciocínio da balança. No pecado mortal não vale não, um te condena. Nessa aí vale. Quanto mais indulgência, se tiver mais indulgência do que pecado venial, imperfeição e mancha, ganhou. Vai para o céu. E um raciocínio também seria, né? A pessoa, para poder fazer a indulgência plenária, ela tem que estar em estado de graça. Então, ela tem que ter confessado. Então, no caso, não tem como ela pedir uma indulgência para ela se ela não se confessou antecipadamente. Então, não tem como a indulgência agir sobre essa pessoa que não está sem o pecado mortal, sem a confissão. A não ser que ela já tivesse morrido em algum pecado que não fosse mortal, estivesse no purgatório, aí as orações de uma outra pessoa por ela poderiam retirá-la de lá, do purgatório, mas não do inferno. Mas aí não tem nada a ver com a confissão, porque a confissão é para te tirar do inferno. Para te levar também à perfeição, à né? santidade, mas aí é outra história. O principal intuito da confissão é apagar a pena eterna, a pena dos pecados mortais. E o pré-requisito de já estar em estado de graça é um pré-requisito, senão a indulgência não vale como plenário, isso é importante. Tá? Eu fiz a indulgência plenária, mas faltou um dos pré-requisitos. Vale como parcial, tá bom? Em qual proporção? Não sabemos. Houve uma época, aí vale para a história das indulgências, houve uma época em que a igreja falava tantos dias fora do purgatório, não sei o quê. Depois eles perceberam que isso era um pouco desnecessário. O importante é te estimular a estar em constante ato de indulgência. Constante. As plenárias não dá para ser constante, mas as parciais é o dia inteiro. Cada vez que você rezar, cada missa que você for, cada vez que você comungar, cada vez que você falar uma jaculatória, cada vez que você ajudar alguém, cada vez que você abrir mão de si mesmo,
tudo serve como indulgência parcial. Ah, aquela oração que a gente faz na missa também, depois que a gente comunga. Sim, Também, alma de que o Cristo. comentarista sempre faz, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, também dá indulgência plenária. Várias, o vinho de Espírito Legal. Santo, várias. Vou mandar para vocês o manual. Eu fiquei de mandar o manual das indulgências e fiquei de mandar a base bíblica para o purgatório, não é isso? Mais alguma coisa que eu fiquei de mandar? Não, né? Manda o nome do livro também, Daniel, porque esse livro é excelente, maravilhoso. Quem tiver a Senhor, tem oportunidade piedade ou... né? de ler, esse quem tiver a oportunidade, tanto para quem quiser amadurecer a respeito dos mandamentos, ou tiver alguma dúvida sobre a validade e necessidade da confissão, é um livro maravilhoso. É isso. Amém? Amém. Angélica? Algo? Não, Daniel, tudo certo. Vamos agradecer, né? Vamos. Mais essa oportunidade. Agradecer a presença do Espírito Santo no nosso meio, Nossa Senhora, entregar nossa semana, e que o Espírito Santo frutifique tudo isso que nós compartilhamos hoje, para que renda bons frutos, para que nos leve ao céu, né? Que a gente caminhe em busca do nosso Pai, em busca do nosso bem maior. Que a gente vive esse amor que Deus tem por nós. Entregar todas as famílias, entregar o coração de cada um de vocês, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Amém.